hoje nós vamos falar daquele assunto popular no período de março a abril de todo ano: imposto de renda de pessoa física. E estamos aqui para tirar aquelas dúvidas, falar daquelas situações capciosas que fazem toda a diferença no bolso do contribuinte, no bolso de cada pessoa física que tem ali a retenção do imposto de renda e deseja ter a sua restituição ou pagar o mínimo de imposto possível. Então vamos lá, Lucas. Dentre todos os erros que ocorrem ali na declaração de imposto de renda, quais aqueles que você considera mais recorrentes e que a gente pode evitar, que as pessoas físicas têm que ter atenção e precisam evitar? Os erros que mais ocorrem hoje no imposto de renda, a gente pode citar aqui até quatro que são os principais. Um deles sendo a relação entre o recebimento como pessoa física tributável e o recebimento isento. Você que é um autônomo ou você que tem uma PJ, normalmente você consegue retirar dinheiro da sua empresa de duas formas, sendo ela pelo Prolabore ou sendo ela pela distribuição de lucros. É muito importante você entender qual é a diferença entre esses dois pontos, pois isso vai influenciar em qual dessas duas alternativas você vai conseguir alocar sua renda dentro do sistema do imposto de renda hoje. Quando a gente fala de Prolabore, ele pode vir a ser tributável, essa receita, dependendo do valor que é recebido hoje. Ela vai seguir a planilha do imposto de renda. E se você retirar esses valores como uma distribuição de lucro, esses valores eles tendem a entrar como recebimentos isentos dentro do seu imposto de renda, principalmente porque esses valores já foram tributáveis antes na sua pessoa jurídica. Outros erros comuns também, que as pessoas cometem na parte da declaração, é receber recibos ou falsificar alguns tipos de despesas médicas para que havessem deduções dessas despesas no seu imposto de renda também. Então, esses dois seriam os principais casos de erros mais comuns hoje dentro da declaração de imposto de renda que os autônomos e as pessoas que têm empresa em geral acabam cometendo. E sem falar que essa questão de eh, classificar, né, obter recibos de despesas médicas para lançar no imposto de renda e ter como dedução e aumentar a restituição ou diminuir o imposto a pagar é algo ilegal e, se percebido como uma simulação, as penalidades podem ser altíssimas. Existem várias outras formas legais de ter um recolhimento menor de imposto, de ter uma restituição maior do que usar esses artifícios aí que são, sim, que é sim, nesse caso aí, um grande erro, né? Exatamente. Exato. E sabe o que é a parte mais, é, entre aspas, engraçada? É que as pessoas acham natural fazer um negócio desse, literalmente botar uma despesa que não existe no imposto de renda. E é lógico, é óbvio que a Receita Federal consegue rastrear isso. E qual que é o detalhe? Vai dar malha fina, vai dar malha fiscal. Não tem como. Vamos lá. Se o contador, através da pessoa jurídica, consegue declarar, por exemplo, a despesa médica, vinculando o CPF, vinculando inclusive o CNPJ ou o CPF do prestador de serviço, por que que isso não seria vinculado na própria na própria declaração de imposto de renda? Entende? Então, assim, tudo é cruzado. Se dá malha, você tem que fazer o quê? Se justificar. Se você não consegue se justificar, o que que vai acontecer? A Receita Federal pode até te dar uma multa, né? É multa de mora, não é isso? Uma multa punitiva, Multa né? A punitiva. multa de ofício em função da simulação do dolo, né? E aí vão ter algumas penalidades, inclusive, além de financeiras, penais, né? É. Mas, sim, E fala. você sabe o que que é o mais interessante? Muita gente trata a Receita Federal, né, como o famoso leão, como digamos assim, uma imagem, né, como um órgão, como uma instituição ruim. Mas olha só que bacana. Quando a Receita Federal aponta a malha fina, a malha fiscal, sabe o que ela está fazendo? Ela está te dando a oportunidade de dois, um. Ou corrigir algo que você lançou errado no seu imposto de renda pessoa física, tá ok, tá? Ou então,
Caso você tenha jogado aquela despesa médica ali que não existe, tirar aquilo do seu imposto de renda, porque senão ela vai vir atrás de você e vai mandar você se justificar. E se você não tiver como justificar, entra naquele ponto que você falou, da multa punitiva, né? E é isso. E aí, Bruno, você falando disso, o que que você entende que hoje é um dos calcanhares de Aquiles ali do contribuinte e que merece ser destacado para o imposto de renda agora, que começa, né, dia 17 aí, segunda-feira. O que que você falaria aí para o nosso público, né, para os nossos colegas, clientes? O calcanhar de Aquiles do contribuinte, com certeza, é a juntada de documentos para declarar no imposto de renda. Sabe por quê? Porque vamos lá. Hoje em dia, quando você vai no mercado, ou então quando você paga alguma coisa, muitas vezes você não pede o documento fiscal, muitas vezes você não pede uma nota legal e assim por diante. Então as pessoas têm uma certa dificuldade de fazer o quê? De juntar a documentação para declarar no imposto de renda. Despesa com médico, educação, alguns tipos de outras despesas com saúde. E qual que é interessante, né? Existe, você já deve ter ouvido falar daquela declaração pré-preenchida, né? Qual que é a parte legal? A Receita Federal hoje, na verdade hoje não, já tem um tempo, né? Ela trouxe a perspectiva de trazer uma declaração pré-preenchida para ajudar o contribuinte nessa frente, né? Só qual que é o detalhe? Essa frente da declaração pré-preenchida, que já vem ali com todos os rendimentos bonitinhos ali recebidos de pessoa jurídica, muitas vezes até já vem com lucro distribuído caso aquela pessoa tenha empresa, falha. Muitas vezes ela falha mesmo, eu já peguei casos desse. Vou dar um exemplo aqui, ó. O cara tem lá uma despesa médica, tal, não sei o quê, quando menos espera, apareceu uma despesa médica que nunca foi vinculada ao CPF dele. Ou então, uma despesa médica que ele teve de fato, não foi vinculada no próprio programa do imposto de renda. Sabe o que que acontece? Se não existe a correção dessa vinculação, ou seja, se não existe, por exemplo, uma conferência, tanto pelo contribuinte quanto pelo contador, a pessoa vai cair na malha fiscal. Não tem para onde correr, entendeu? Então, é bacana. O sistema da Receita Federal brasileiro, ele é muito bom. Só que no final das contas, se realmente não existe uma conferência, se o cara não juntar a documentação da forma correta para lançar ali no imposto de renda, vai cair na malha. E aí volta naquele ponto anterior que eu tinha falado. Se ele cai na malha, a Receita Federal ainda dá a possibilidade dele se regularizar por si só. Tá? E no caso, Lucas, você falou dos principais erros e você citou aí, né, a questão do empresário que declara parte como prolabore, parte como lucros, que são rendimentos isentos, né? Então, falando ali, né, dos profissionais autônomos, como é que um profissional autônomo que não que não tem um CNPJ, como é que ele faz para declarar imposto de renda? Por exemplo, né, hoje, quando a gente fala de profissionais autônomos, hoje ele tem duas possibilidades, né? Um autônomo hoje que trabalha com esses produtos no Brasil. Ele pode se vincular a uma empresa, ele pode ser um MEI, ele pode ser um ML, pode criar um PJ, ou ele pode tributar isso na pessoa física também. Qual que seria a principal diferença, tá? As diferenças principais entre ele criar uma empresa ou ele tributar na pessoa física é a alíquota que ele vai ter, ou a porcentagem que ele vai pagar de imposto. Na parte da pessoa física, tendem a ser impostos um pouco maiores e mais agressivos relacionados a essa parte da porcentagem. A empresa tende a ter porcentagens um pouco menores, porém elas variam bastante de atividade para atividade. Se você é um autônomo e, no caso, já tem uma empresa, um exemplo, no caso você se profissionalizou e você teve um MEI. Para você declarar no seu imposto de renda, você pode pegar os rendimentos que você tem no MEI, declarar no seu imposto de renda e se você vende produtos ou se você presta algum tipo de serviço que tem algum insumo ou que você precisou fazer algum gasto para desempenhar a sua atividade, você pode diminuir do valor que você recebeu este gasto e declarar somente essa parte do lucro. Qual seria a vantagem de você fazer dessa forma? Seria principalmente pegar a principal desvantagem que você tem hoje de autônomo. Aproveitando que você falou agora, né, de como o autônomo tem que declarar na declaração, como tem que declarar no imposto de renda, vale a gente lembrar do final de 2024, / início de 2025, né, sobre, entre aspas, né,
a taxação do Pix, né? Que, na grande verdade, que isso foi uma fake news, né? O que a Receita Federal diz, basicamente, né? Que as pessoas que movimentassem, pessoas físicas que movimentassem mais de R$ 5.000 e assim por diante, pessoas jurídicas que movimentassem mais de R$ 15.000, né? Seriam, digamos assim, monitoradas, rastreadas, e poderiam ter que, desculpem o gerundismo, prestar contas com a Receita Federal. Pessoal, a grande verdade é que o Pix, ele é uma ferramenta que foi instituída pelo Bacen, junto, sabe de quem? Da Receita Federal. Então é uma grande bobagem a gente achar que a Receita Federal não sabe, por exemplo, se eu te transfiro R$ 1, se eu transfiro R$ 1 para Poliana. Os bancos declaram. Isso é monitorado, entende? E onde é que eu quero chegar? Para aquele autônomo que está lá prestando serviço, que não declara, que não tem nem condição de ter um contrato de aluguel, porque não tem renda, né? Só digo uma coisa, você tem sorte da Receita não te ver, mas ela vê tudo que você ganha. A Receita Federal sabe, inclusive, o que a gente movimenta no nosso cartão de crédito. Ela só não tem capacidade operacional de ir atrás de todo mundo. Mas que a Receita Federal sabe, ela sabe. E aí é nessa hora, né, que você ter um contador, uma pessoa especializada, né, orientando e trabalhando na sua declaração de imposto de renda faz toda a diferença. Porque essa pessoa, por ser um especialista, ela tem um olhar que a própria Receita tem e ela evita os problemas que porventura você teria com a Receita Federal. Então, a declaração de imposto de renda, ela pode sim ser feita pela pessoa física. E tem declarações que são muito simples. Mas quando essa pessoa estiver em uma situação mais complicada, onde eu sou um autônomo e eu não sei como declarar, eu tenho diversos rendimentos segregados, ou quando essa pessoa física comprou um imóvel e não tem rendimento suficiente ali documentalmente falando para respaldar essa aquisição. O contador, ele é o seu melhor amigo. Ele é a pessoa que vai te dar o norte e vai fazer com que você entenda como ficar adequado à legislação, de forma que você pague um imposto na menor alíquota possível. Ou seja, possível porque você vai ter que observar a lei, né? Um ponto muito legal disso também é o que acontece. Hoje, a maioria dos autônomos, né, eles têm uma dificuldade muito grande em comprovação de renda. Então, o que acontece? A partir do momento que hoje você trabalha na informalidade e você não registra esses recebimentos que você não consegue, por exemplo, comprovar uma renda para você pegar um apartamento, fazer um financiamento, comprar um carro, dependendo da situação. Então, o que acontece? O seu maior aliado neste momento é o imposto de renda. Por quê? Porque se esse autônomo faz todo esse registro de todas as rendas que ele tem dentro do imposto de renda, né? Com isso, ele vai conseguir ter uma comprovação de renda. Então, ele vai conseguir, por exemplo, fazer um financiamento, ele vai conseguir comprar um carro se ele quiser, entendeu? Então, no caso principal, hoje, para o autônomo, é muito importante que ele declare imposto de renda. Até para ajudar ele nesse sentido, quando ele precisar fazer essa comprovação. Porque o autônomo, normalmente, por essa falta de formalidade, é muito difícil dele comprovar a renda. Só complementando a questão. Mas você quer ver o exemplo clássico disso? Vamos lá. Vamos supor que eu queira alugar um imóvel. Sabe o que a imobiliária vai pedir? De dois, ou seu imposto de renda, ou como é que é o nome? O antigo decore, né? Decore, isso, né? Decore. Eu, particularmente, como contador, não emito mais decore. A não ser que seja um cliente meu, que eu conheça muito bem a renda deles e a contabilidade esteja em dia. Mas assim, vamos lá. Se o cara não tem renda para colocar no decore e não tem declaração de imposto de renda, o que ele vai fazer? Ele vai procurar um fiador. Você seria fiador de um cara que não declara imposto de renda? Não. Você seria fiadora? Não. Então pronto. E aí é que tá. Muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, sabe o que elas fazem? Elas simplesmente deixam de declarar, resolvem omitir a informação. E o contador, como a Poliana falou anteriormente, consegue ajudar nessa frente. Cara, vamos lá. Toda e qualquer pessoa, ela pode declarar durante um ano, né, no caso de 2024 que passou, o valor de R$ 33.888, tá? A título de renda sem pagar imposto.
É melhor você declarar R$ 33.888 sem pagar imposto ou não declarar nada? Entende? Uma estratégia muito comum é a pessoa física ter os seus rendimentos repartidos na pessoa física e na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, o rendimento vai ser isento. E lá na pessoa física, vão ser declarados aqueles rendimentos que, no geral, a pessoa pode fazer um planejamento tributário no sentido de ter rendimentos que, excluídas despesas dedutíveis, fica dentro da faixa de isenção do imposto de renda. Vou dar um exemplo real. Nós temos um cliente que sempre utilizou a pessoa jurídica para prestar serviço. E o que aconteceu? Ele pagava uma pensão para o filho muito alta. Como o rendimento dele da pessoa jurídica é isento, quando ele declarava o imposto de renda, o rendimento isento, ele não conseguia aproveitar aquela despesa dedutível da pensão. O que ocorreu? Fez-se uma redistribuição. Parte ficou na pessoa jurídica, parte ficou na pessoa física, no valor equivalente ao da pensão que se pagava durante o ano. E com isso, ele não pagou o imposto sobre aquele rendimento equivalente à pensão. E ainda sobrou uma brechinha ali, que é da parcela de isenção, os 33.866, né? Que ele poderia ainda também utilizar para emitir recibo prestando serviço. Então, nesse caso, se a gente parar para pensar, ele deixou de pagar um imposto equivalente ao total dos rendimentos, ao total da pensão que foi paga, e ele, lá na pessoa jurídica, também não pagou esse valor. Então, então esse valor ficou sem nenhuma incidência tributária, né? E, Poliana, até fazendo uma analogia a esse exemplo que você deu, vamos falar agora do Receita Saúde. Pô, a gente sabe que todo profissional da saúde podia emitir recibos na sua pessoa física, e esse recibo, inclusive, é dedutível do imposto de renda de quem contratou. Só qual que é o detalhe? A Receita Federal agora quer fazer o quê? Controlar, inclusive, os recibos que são emitidos pelos médicos, fisioterapeutas, psicólogos e afins. E lá no Receita Saúde, você declara o quê, basicamente? O valor que foi prestado, quem prestou e a quem foi prestado. Entendeu? Ou seja, é uma forma a mais que a Receita Federal tem de fazer, de controlar. E, inclusive, essa informação que vai no Receita Saúde, se tudo correr bem direitinho, né? No ano que vem, ou seja, no ano de 2026, quando a gente declarar o ano de 2025, vai estar lá na declaração, inclusive, de quem prestou o serviço e de quem contratou o serviço. Poliana, vamos pensar na seguinte perspectiva. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você é médica mesmo, e você tem uma pessoa jurídica. Bacana? E eu te contratei para uma consulta médica. Na sua pessoa jurídica, você deve pagar aproximadamente 13,33% sobre o que eu te pagar, sobre a nota fiscal emitida. Só qual que é o detalhe? Se você não tiver nenhum tipo de renda na sua pessoa física e você quiser emitir um recibo de pessoa física para pessoa física, você pode emitir esse recibo e, dependendo da situação, você nem precisa pagar imposto. Em resumo, dá para trabalhar a pessoa jurídica com a física, entendeu? Para gerar mais economia tributária, tá? É lógico, cada caso é um caso, a gente tem que pensar, avaliar, assim por diante, né? Mas é completamente possível. E é aquilo que a gente falou anteriormente. Na pessoa física, dependendo da forma que você utilizar ela, você ainda tem custos relacionados à operação que podem ser dedutíveis, né? Ou seja, se por um acaso na pessoa física estiver pagando um pouquinho e você tiver custos relacionados à operação, você talvez nem tenha que pagar imposto. E aí, o contador tem que ser habilidoso, ele tem que ser safo, ele tem que saber trabalhar muito bem a pessoa jurídica com a física. Para quê? Para gerar economia tributária, tá? Lembrando que de forma legal. Isso é legal, inclusive, se a gente trouxer para um outro aspecto também, uma outra situação, a gente também consegue entender, vamos puxar para o Simples Nacional, né? Que hoje, o Simples Nacional, as empresas pagam conforme a faixa de faturamento que eles têm. Então, por exemplo, eles começam numa faixa X, que é de 180 mil, por exemplo. Se eles ultrapassarem essa faixa, a alíquota deles vai mudar e, consequentemente, ela vai aumentar também. Então, utilizar essa estratégia de tributar talvez uma parte dessa renda, se for possível, pela pessoa física,
ele consegue até fugir dessa troca e desse aumento de alíquota pelo faturamento que ele teria anual, entendeu? Isso também Bacana. seria bem interessante de fazer. Mas é claro que o contador tem que sempre ver qual é a viabilidade disso e entender até que ponto até que ponto isso poderia ser feito para que seja feito tudo dentro da legalidade e a pessoa consiga pagar o menor imposto possível hoje no Brasil. Só que assim, quando a gente fala desses assuntos, né, é sempre bom frisar que cada caso é um caso. Ó, a gente falou aqui de saúde, a gente falou aqui de artes, eventos e assim por diante, mas a gente nem falou de legislação internacional. Eu vou lembrar um caso de sucesso da gente. E qual que é o exemplo? O cara era, se não me engano, ele foi campeão de Free Fire. É um jogo, é um joguinho de celular, né? Eu já joguei bastante, inclusive. E aí ele precisava viabilizar a entrada de aproximadamente R$ 650 mil, né, para o Brasil. Sabe quanto imposto ele pagou? Zero. Sabe por quê? Porque existe um convênio, na verdade um tratado tributário entre Brasil e Estados Unidos, aquela coisa toda, dizendo que ele não precisaria pagar imposto caso tivesse retido lá. E aí ele virou para mim e falou: Brunão, eu passei na mão de 5 contadores, todo mundo falou que eu tenho que pagar um absurdo de imposto, tal, não sei o que, me recomendaram você, né? Eu espero muito que você me ajude, porque eu tô ficando desesperado. Metade do meu dinheiro vai ficar só para Receita Federal, né? Aí, em meia hora de bate-papo, eu resolvi o problema do cara. É o que mostra que a importância, né, de um especialista, né? De um contador especialista na área tributária, tanto de pessoa física, também como pessoa jurídica, no caso das empresas. Como você tinha falado, Bruno, legal da gente falar dessas profissões do futuro, né? O que acontece? Uma coisa interessante, levando para o tópico do imposto de renda, é que essas profissões, elas recebem doações normalmente. Então, por exemplo, eles fazem uma live, eles recebem views do YouTube. E o que acontece? Esses valores que são doados, né? Eles têm que ser tributados. E eles podem ser tributados tanto na pessoa física do streamer, né? Quanto na pessoa jurídica. O ideal seria ele constituir uma pessoa jurídica para que ele pague menos impostos em cima dessas doações e ele ainda assim consiga fazer seu imposto de renda para comprovar uma eventual renda. Porque o mesmo viés que ele tem é bem similar aos autônomos hoje, que é o quê? A dificuldade em comprovar renda. Então, existem essas duas similaridades entre esses dois pontos. Pode ser assim? Sim, ficou bacana. Só que a gente Bom, também entra naquela velha palavra, né? Depende. Depende de onde ele recebe. Porque, vamos E lá. depende do valor também, porque Exato. se o valor não forem valores consideráveis, ainda valeria a pena ele tributar na pessoa física. Então, tudo precisa de uma análise e uma verificação, e é neste momento que entra, por exemplo, um contador de confiança para você, que possa te ajudar e te auxiliar a fazer essa análise e entender se vale a pena usar a pessoa jurídica, vale a pena continuar na pessoa física ou vale a pena usar a pessoa jurídica e uma parte da pessoa física. Tudo isso também é possível hoje. E se eu te falar que eu já montei um planejamento em que não valia a pena abrir empresa? Valia a pena o cara transitar tudo pela pessoa física. Sabe por quê? O cara recebia de fora, existia retenção lá fora do imposto, o imposto era maior do que o imposto pago aqui no Brasil, e o que que acontecia? Como o imposto era pago lá, ele não tinha que pagar aqui, e a diferença do imposto que ele pagou lá versus aqui, que dava aproximadamente 3%, ele ainda podia recuperar aqui no Brasil. Então, para o cara era maravilhoso essa sistemática. Só que assim, cada caso é um caso. Por isso que eu falo do depende. E aproveitando isso que o Bruno comentou, o que que acontece? Existem muitas profissões que estão voltadas para o mercado exterior. Então, por exemplo, quando a gente fala da parte de TI especificamente, muitas pessoas trabalham no Brasil de forma home office e prestam serviço para outros países. E quando ele presta esse serviço para outro país, existe uma diferença nessa alíquota, que pode haver a redução, como o Bruno falou. Então, o que acontece? Se você prestar o mesmo serviço no Brasil e você prestar o mesmo serviço nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ter uma diferença de tributação que você pagaria menos imposto nos Estados Unidos, caso o imposto já tenha sido retido lá. Tem muitos programadores e muitas pessoas voltadas para a tecnologia da informação que já utilizam esse viés e preparam sua carreira, inclusive, para prestar serviço para o exterior. a gente falou bastante aqui, né, dessa questão da conjugação
da pessoa física com a pessoa jurídica como uma estratégia para reduzir a carga tributária, tanto lá na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Falamos aqui dos streams, dos profissionais de tecnologia, falamos aqui dos profissionais de saúde, e agora falando um pouquinho de uma realidade que sempre preocupa muito, né, as pessoas físicas, que é a parte do ganho de capital na venda de um imóvel. A gente sabe que existem na legislação isenções para quando se vai fazer a venda de um imóvel. Porém, existem também as limitações a essa isenção. No caso, o que vocês podem falar a respeito desse tema? Bom, Poliana, se for para falar de ganho de capital aqui, a gente não pode deixar de falar de um produto que a gente desenvolveu, tá? Que gera um benefício tributário maravilhoso, principalmente para as famílias. E é um trabalho voltado para ganho de capital e sucessão patrimonial. Ó, caso de sucesso, a gente gerou uma economia de aproximadamente 2 milhões e 400 para uma família. E olha só que interessante, você sabe qual era o patrimônio da família? 11 milhões. Cara, 2 milhões e 400 sobre 11 milhões dá o quê? Quase, sei lá, 25%, 20, 25%? Então, essa foi a economia que a gente gerou para eles. Só trabalhando ganho de capital de forma legal. É lógico, eu não vou contar o segredo aqui, né, ao viver a cores, porque vocês também já sabem. Mas assim, é um caso de sucesso. E eu pretendo, obviamente, difundir isso para as pessoas, porque não é somente um caso de sucesso para a gente. É uma forma, inclusive, de ajudar as pessoas que estão dentro de uma família, que muitas vezes perdem uma pessoa próxima, não sabem o que fazer. Agora você imagina o seguinte, que a perspectiva não é só de economia relacionada ao ganho de capital, é em outras frentes também, porque se a pessoa falece e é aquele momento complicado, é um momento que todas as pessoas da família ficam reflexivas, no momento em que você vai fazer a transmissão desses bens, o próprio advogado que vai cuidar disso, que vai lá fazer a escritura do espólio e assim por diante, aquela coisa toda, ele tem direito a um percentual sobre todo o patrimônio. E isso é regido pela tabela do AB, se não me engano. Imagina, você tem um patrimônio de, sei lá, 10 milhões. Aí, fez-se a transmissão dos bens. Foi emitida a escritura do espólio. E o profissional que foi contratado para fazer isso, né, tem direito a 5% disso. Imagina você não ter que pagar esse 5% porque você planejou ou então você estruturou uma sucessão patrimonial. Né? E uma estratégia, né, que está sendo, né, muito difundida pela Camargos Contadores é a questão da holding patrimonial, né? Porque ela é uma pessoa jurídica que tem como objetivo acumular o patrimônio das pessoas físicas, já ali incluir os herdeiros no quadro societário, para que assim todo aquele patrimônio já fique dividido, já tenha menos imposto, né, sobre os rendimentos de aluguéis, por exemplo, que aqueles imóveis podem render, e evite-se as custas judiciais, as custas de honorários advocatícios no momento do espólio. Exato. E isso, embora seja uma pessoa jurídica, e a gente está falando aqui de imposto de renda de pessoa física, é uma estratégia para quê? Para reduzir o imposto de renda de pessoa física. Além de ser também uma estratégia de proteção patrimonial. Então, falar de sucessão, falar de tributação e falar de proteção patrimonial é algo extremamente necessário e estratégico. A gente tem casos lá dentro do escritório que a gente não precisou trabalhar isso dentro de uma holding. Mas a holding é bacana, porque se, por exemplo, no momento da transmissão do bem, houver bens que serão alugados, né, a tributação do aluguel ela é muito mais baixa dentro da holding do que na pessoa física. Por que não, então, abrir uma holding? Contudo, cada caso é sempre um caso. Né? Exemplo, ITCMD, Imposto sobre Causa, Mortes e Doação. O mesmo imposto que se paga na doação, ou seja, quando você doa algo para alguém, no final das contas, é o mesmo imposto que se paga na transmissão do bem quando acontece a morte. Por que não antecipar? Entende?
Lucas, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu seja seu pai, assunto chato aqui, né? Vamos supor que eu esteja doente. Pensando na minha família, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu patrimônio, eu vou começar a transmitir para os meus filhos, para as pessoas que estão ali dentro da hierarquia, né? Que são meus herdeiros, meieiro e assim por diante. Com o intuito de quê? De não ter que pagar um inventário, o percentual do profissional que foi contratado para fazer o inventário. Já antecipar o pagamento do imposto, que se eu morrer eu vou ter que pagar. Ou seja, eu pago em vida ao invés de pagar em morte, que é o mesmo imposto. Sem contar que tem a perspectiva do ganho de capital. Os herdeiros têm que pagar, né? Que aí é aquela história Sim, sim, que sim. da herança maldita. Porque de repente todos os bens estão bloqueados, aguardando um inventário. Todo mundo tem um patrimônio de 20 milhões, mas ninguém tem acesso a nada, porque está tudo bloqueado. Dinheiro, imóveis. E a questão da holding patrimonial, ela acaba facilitando isso também. Esse planejamento sucessório que envolve aí uma avaliação societária, incluindo herdeiros, que envolve aí a tributação, pode fazer toda a diferença e dar tranquilidade para toda a família no momento de dor, né? Bom, e falando aqui do ganho de capital e dos casos de isenção, é muito importante a gente lembrar que quando uma pessoa física vende um imóvel residencial e num intervalo de 6 meses ela compra um outro imóvel residencial, ela não vai pagar o ganho de capital. Essa é uma questão, né? É uma previsão de isenção do imposto de renda para o ganho de capital. E a gente também, e outras formas de fazer a redução do ganho de capital é a pessoa física fazer toda aquele ritual de guardar todos os documentos que foram utilizados na obra, na prestação de serviço. E aqui, né, quando você fala da prestação de serviço, é você ter um documento fiscal mesmo, recibo com CPF, com valor assinado por quem prestou o serviço ou a nota fiscal, porque todas as benfeitorias que foram realizadas no imóvel, elas poderão se abater para fins do cálculo do ganho de capital e, com isso, reduzir o valor desse imposto. O ganho de capital, no caso, né, é aquela diferença entre o valor da venda e o valor da compra. E esse valor, ele é tributado. Então, quando você lança ali despesas dedutíveis que diminuem esse valor tributável, automaticamente você tem um ganho porque você está pagando menos imposto e esse dinheiro você vai poder utilizar para outras coisas. Outros assuntos que são importantes serem ditos. O que você acha? O que você quer contribuir aí mais, Lucas? Então, falando até dessa parte, a gente pode também falar de casos de pessoas um pouco menores, no caso de um MEI. Vamos pegar de um exemplo. Hoje, se você tem um CNPJ, você pode comprar e ter bens em nome desse CNPJ. Por exemplo, no caso, escalonando, né? No caso da Road, você pode ter terrenos, você pode ter apartamentos, você pode ter carros, mas inclusive um MEI, por exemplo, ele pode ter também bens relacionados ao CNPJ dele. Vamos supor que um MEI comprou um carro, um exemplo. Hoje, quando a gente fala do CNPJ, existem concessionárias, quando você vai comprar um carro zero, você pode conseguir até 30% de desconto no valor da compra desse carro se você comprar através de um CNPJ. Aí vocês vão perguntar, Lucas, tá, mas eu sou MEI, comprei esse carro, como é que eu vou fazer na hora da venda desse carro para uma outra pessoa, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica? O que acontece? Vai ser utilizado o mesmo cálculo do ganho de capital, vai ser feito um cálculo com o valor que você pagou, vai ser feito uma depreciação desse veículo, que normalmente é 20% ao ano, e também, dentro dessa depreciação, aí tem que ser feita a depreciação. Se o valor dele, depois de 12 meses, não for menor, né? Que o valor que ele comprou, não há um ganho de capital, então não tem necessidade dele pagar imposto em cima dessa transação. Somente as taxas do próprio Detran na parte da transferência do veículo. Agora, no caso, passou-se 12 meses da compra desse veículo
e essa pessoa conseguiu vender esse veículo num valor maior do que o que ela comprou, então esse valor tem que ser tributado, que seria o ganho de capital, e esse valor seria tributado através de um DARF que o contador geraria para ele, fora as transações do Detran. Quantos por cento é o imposto? Em cima do ganho de capital? Isso. 15%. 15% sobre a diferença, né? Isso, Ah, sobre o lucro, entre aspas, né? O ganho de capital. Ah, legal. Não, mas vamos começar com o desabafo aqui agora. Vamos lá. Contador especializado em pessoa jurídica. O contador especializado em pessoa jurídica, ele tá lá fazendo um monte de declaração todo mês de cada um dos CNPJs que ele tem como cliente. Ele tem uma série de declarações anuais que ele também precisa fazer daquele mesmo CNPJ. Por quê? Porque a Receita precisa de informação para cruzar se as coisas estão certas ou se tem alguma empresa fazendo uma coisa errada. Bacana, A né? regra do Pix era para isso. A regra do Pix, né, da MP que caiu, na verdade já foi alterada, era para isso. Aí você para pensar desse jeito. Qual é o reflexo de... Onde é que está o reflexo disso? Né? Em vários aspectos, mas um dos reflexos é a declaração de imposto de renda pessoa física. Por quê? Se eu sou assalariado, a empresa declarou quanto eu ganhei de salário no ano de 2024. Se eu tive uma despesa médica, também tem que aparecer lá na minha declaração de imposto de renda a mesma despesa médica. Por quê? Porque tudo cruza. Isso é tudo declarado para a Receita Federal pelos contadores. Se eu vendi uma casa, o cartório vai declarar a venda Exato. da casa. Sabe o que é o interessante? Ontem, na reunião, na apresentação, né, do Imposto de Renda 2025, eu não lembro se era o auditor, mas era o gerente, ele solta o seguinte comentário. A declaração pré-preenchida só vai ser possível a partir do dia 1º de 2025. Eu já tenho pelo menos uns 30 clientes que querem fazer a declaração de imposto de renda, pessoa física, na primeira semana. Você sabe o que acontece se eu não tenho a declaração pré-preenchida? Eu não consigo cruzar as informações. Se por um acaso o cliente deixou de me trazer uma informação de despesa médica, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai cair na malha. Ou, se o médico lá declarou alguma coisa errada e está aparecendo na declaração do cliente, a gente não vai conseguir saber que aquela informação está errada e ali declarada no formato pré-preenchido. E vai dar malha. Exato. Aí eu te pergunto, a malha que aconteceu é culpa de quem? Pro cliente, pra pessoa que te contratou. É culpa de quem? É Nossa. culpa do contador. Não é culpa da Receita Federal que não conseguiu, em um ano inteiro, fazer o quê? Compilar as informações. Fazer o sistema rodar e compilar as informações. Então, você já sabe. É por isso que não faz sentido a Receita liberar o sistema dia 17, agora, segunda-feira, e a declaração pré-preenchida só ser liberada dia 1º. Não faz sentido nenhum. E no final das contas, é o contador que paga o pato, né? Mas tudo bem, a gente tem que ter jogo de cintura para explicar isso pro cliente. Agora vai do cliente também, né? Assim, entender que ele caiu na malha fiscal por conta da Receita Federal do Brasil e não pelo contador que ele contratou para fazer seu imposto de renda. A única dica que a gente dá é não seja eufórico, vamos fazer nossa declaração depois do dia 1º para já pegar a declaração pré-preenchida até para evitar riscos. Lucas, e aquela pergunta que não quer calar. Quais são as despesas dedutíveis para fim de imposto de renda de pessoa física? Hoje as principais são as que todo mundo conhece, né? Que é a parte que o Estado deveria prestar ao cidadão e o cidadão, por algum motivo, pagou para utilizar esse serviço. Que no caso pode ser despesas médicas, pode ser despesa com educação, pode ser despesas com dependente. Então essas são as mais comuns, assim, que podem ser dedutíveis do imposto de renda. Fora ela, tem mais algumas, Bruno, que você gostaria de complementar? Não tenho aqui de cabeça. Assim, se eu for falar de educação, tem despesas que são dedutíveis e despesas que não são dedutíveis, né? Uhum. Nem tudo é dedutível. Nem tudo é dedutível. Se eu fizer um curso, comprei um curso da internet, isso não vai ser dedutível. Agora, por exemplo, uma faculdade né? Inclusive escolas de dependentes também. Exato. Apesar que o dependente ele tem um limite. E como despesa dedutível, nós temos também as pensões alimentícias. Só que no caso das pensões alimentícias, elas têm várias condições. E todas elas estão relacionadas ao fato dessa pensão ser homologada judicialmente, ser registrada em cartório, porque caso não seja,
lá na declaração de imposto de renda não vai aceitar o lançamento dela. Porque, inclusive, essas informações do número do processo, o número do registro, devem ser incluídas lá na declaração de imposto de renda para que esse valor deduza e, consequentemente, reduza o valor do imposto a pagar ou aumente, né, a parcela a restituir. Você quer ver uma despesa que é um questionamento interessante, né? Muitos clientes me perguntam isso todo ano. Bruno, a despesa com saúde é dedutível. Bacana, é. E a despesa com remédio? E eu sempre falo, não é dedutível, mas pessoalmente, né? Principalmente levando em consideração que o SUS não é eficiente, que muitas vezes a própria farmácia popular não tem o remédio, eu, eu acredito que, né? Isso é uma dica, na verdade, que as despesas com medicamento deveriam ser dedutíveis no imposto de renda. E esse ponto que você falou é muito importante. Existe aquilo que a gente entende que dá dentro desse rol de direitos sociais e que por isso deveria ser dedutível do imposto de renda, porém, a gente precisa que esteja previsto na legislação. E, no caso, não está. Um exemplo, as vacinas. As vacinas são um caso que você pode deduzir, né? O remédio já não tem, como por não ter previsão legal. Mas a vacina é desde que ela seja entendida como um serviço, não como uma venda. Chegou aqui uma pergunta. Ganhei um carro do meu pai. Incide imposto de renda? Eu tenho que declarar imposto de renda só porque eu ganhei um carro do meu pai? Nesse caso, não. Por quê, né? Porque, querendo ou não, isso é uma doação. E de acordo com a legislação federal, doações são isentas de imposto de renda. Contudo, quando a gente vai para a esfera estadual, e aí entra a parte do ITCMD, imposto de doação, legalmente, se eu ganhei um carro do meu pai, né, deveria pagar imposto de doação. Porque foi uma doação. E qual que é a parte interessante, né? Em primeira instância, quem tem que pagar o imposto de doação é quem recebe. Só que quem doou também responde de forma solidária por esse imposto que deveria ter sido pago. E, inclusive, essa pessoa que recebeu o carro, não necessariamente se ela não tiver nenhuma renda, se ela continuar como dependente da pessoa, ela não precisa fazer o próprio imposto de renda. Porque o carro, dependendo do valor do carro, ele não atingiria aquele valor mínimo de patrimônio para que a pessoa faça o imposto de renda, né? Então, o MEI ou o CPF, ou a pessoa física, né, que tem as suas contas desativadas, que estão acontecendo atualmente, o que acontece, né? Hoje, o MEI, ele tem uma obrigação de pagar o DAS, né, que é o imposto dele mensal, e diferente de qualquer outra empresa, o MEI, esse DAS, ele é obrigatório, mesmo que a empresa não esteja faturando. Então, por exemplo, você abriu um MEI há algum período atrás, algum tempo atrás, e você esqueceu dele, mesmo que você não esteja emitindo nota fiscal, ainda assim você deveria pagar o DAS mensal dele, que é o imposto, que é um imposto ali de R$ 80 atualmente. O que acontece? Se esse imposto deixa de ser pago durante um período acima ali de 1 ano, mais ou menos, tanto o seu MEI pode mudar o tipo de empresa que ele é, tá? Então, por exemplo, hoje o seu MEI, ele tem um regime específico, que é o CIMEI, e você paga esse imposto de R$ 80 independente do seu faturamento, desde que você tenha o MEI aberto. A partir do momento que esse MEI ele é desenquadrado por força da Receita, você vai virar uma empresa do lucro presumido e, consequentemente, a sua alíquota vai ser muito maior. E, consequentemente, as obrigações que a sua empresa teria que prestar para a Receita são muito maiores também. Então, o que acontece, tá? Quando a conta é desativada por causa de uma situação inapta, seja do MEI ou seja de um CNPJ específico, a primeira coisa que tem que se fazer é avaliar e verificar o motivo dessa inaptabilidade dele, tá? Então, a gente precisaria fazer uma pesquisa fiscal, entendendo qual que é esse motivo, para a gente conseguir sanar esse motivo. A maioria dos motivos dessa inativação são obrigações acessórias que não foram cumpridas. Então, por exemplo, a empresa tem X obrigações acessórias para serem cumpridas no mês e no ano, e essas obrigações não foram cumpridas por algum motivo. Por isso que, por isso que a ideia de um contador é muito importante. Mesmo que a empresa não esteja faturando, ainda assim é necessário prestar algumas contas com a Receita, mesmo que sejam de declarações zeradas. Por isso que é sempre importante. A ideia
é a seguinte: se você não estiver movimentando o seu CNPJ e você não tiver nada vinculado a ele, compensa muito mais você baixar esse CNPJ para que ele não fique acumulando dívidas. O que hoje a maioria dos brasileiros fazem é: eu não estou mais utilizando meu CNPJ, eu deixo ele lá, eu esqueço dele. E isso hoje é errado, porque ele vai acumular dívidas, seja ele um MEI, seja ele uma empresa normal. Então, o que que acontece? Cada caso, ele tem que ser pontuado de uma maneira diferente. Existem maneiras de solucionar os casos dependendo da situação que tornou essa empresa inapta. Mas no caso do MEI, a grande maioria é devido à não entrega da declaração anual do MEI, que ela é obrigada a ser entregue uma vez anualmente, e ao pagamento dos dados mensais que o próprio MEI faz, entendeu? Caso você esteja com seu CNPJ de MEI inapto e que isso, obviamente, impacte no seu CPF, procure um contador que ele vai te ajudar. Não adianta tentar tratar assuntos de pessoas jurídicas na unidade da Receita Federal do Brasil. Eles não vão atender, tá? Inclusive, é uma coisa interessante que é bom pontuar também, essas obrigações acessórias, por mais que você pense de determinada maneira, então agora eu vou contratar um contador, esse contador vai fazer para mim essas obrigações acessórias, eu vou pagar ele por esse serviço e acabou, minha empresa vai estar vai estar napta, né? Vai estar Apto. apta. Não necessariamente, porque assim como essas obrigações elas têm um prazo de vencimento, se elas forem enviadas após esse prazo de vencimento, elas vão gerar multas. Isso no caso de uma empresa negativa, porque se no caso essa empresa faturou durante esse período e a gente encaminhou ou fez um imposto retroativo para ela, além do valor que ela deveria ter pago no mês, ela ainda vai ter que pagar uma multa porque foi entregue uma obrigação após o prazo estipulado para ela. Então, o que que acontece? É sempre importante verificar quais são as obrigações que são feitas e mesmo na hora de regularizar, ainda assim teria multas por atraso, dependendo da obrigação que fosse cumprida. E uma solução que passa a ter nesse momento, e que inclusive acaba agora o prazo dia 31 de maio, são as negociações, as transações tributárias de pequeno valor, que elas trazem aí um desconto de 50% do valor da dívida e um parcelamento aí em até 148 parcelas. É uma alternativa para quem deseja regularizar isso e sentir afetar o bolso em valores menores e no longo prazo, né? E uma coisa mais importante ainda, que é interessante frisar, é que se você estiver com pressa para reativar esse CNPJ e você optar pelo parcelamento, não necessariamente você tem que pagar o parcelamento inteiro para que a sua conta seja reativada e a sua empresa seja apta novamente. A partir do momento que você paga a primeira parcela, você já torna a sua empresa apta e você já consegue fazer movimentações nela novamente. Então, não necessariamente você precisa esperar que o parcelamento todo seja feito e você pague todo o valor para habilitar a empresa novamente. E só fazendo mais uma parte aqui, Lucas, é uma coincidência, né, muito grande o governo tornar as contas inativas na véspera de encerrar a transação tributária, né? Com certeza. É uma forma de forçar o contribuinte a negociar e o governo a arrecadar, né? E um detalhe muito importante, quando a gente fala da transação, né, a gente não está falando aqui de um desconto de 50% sobre multas e juros do imposto corrigido. A gente está falando sobre um desconto sobre o total do passivo, inclusive o valor original, né? Ou seja, vamos supor que você está com o CPF inapto, CNPJ, bom, não sei. E aí você tem lá 10 mil reais de passivo tributário, sendo que 5 mil reais é o original e mais 5 mil multa e juros. O valor da transação, do desconto, é sobre o total que você deve. Entende? Então, em resumo... E tem um outro item, né, que é uma vantagem, que esse conhecimento ele é valioso. O governo prevê o perdão de dívidas até 10 mil reais. Só que para isso existe um processo administrativo que a gente realiza e, de repente, o custo que você ia ter ali de pagar um imposto de 9.999, você não precisa ter, porque você
vai ser perdoado dessa dívida. Lógico, você vai precisar ter um bom prestador de serviço na área tributária, mas esse custo vai ser infinitamente menor do que você pagar esse imposto que você tem direito de ser perdoado, conforme a legislação, ao longo do tempo, né?